E aí, tudo bom? Primeira vez por aqui? Deixe seu like, eu garanto que vai valer a pena, vai fortalecer e com certeza melhorar a nossa conexão. Nesse vídeo a gente inicia um estudo sobre o medo. E aí eu trago esse livro, então vai ser uma série onde a gente vai fazer uma leitura do livro Medo, da Maria Rita Ciceri, e a partir dele e com base em outras informações que eu trago também, nós vamos conversando aqui, discutindo um pouco sobre essa reação que aqui a Maria Rita trata como um instinto e que nós sabemos, quem acompanha aqui o meu canal aqui no Instagram, sabe que o medo ele é uma reação que pode te expandir ou te retrair, mas ele está presente e é um componente em toda e qualquer situação do início ao fim da sua vida. E ele é de uma suma importância e ao longo da leitura, logo no início, a gente já vai descobrir o porquê que o medo é importante. Então, já vai sentando aí de maneira confortável. Se não deixou o like, eu vou pedir, novamente, por favor, para a gente crescer e se fortalecer e ter mais pessoas aqui me motivando a trazer conteúdos novos, a suprir aí expectativas, porque vocês sabem, quanto maior a comunidade, mais assuntos vão surgindo para a gente tratar. Então, falando hoje sobre o medo, a gente vai iniciando a nossa leitura do livro e a gente inicia logo falando sobre o que é o medo. Então, iniciando a leitura, por que sentir medo? Convivemos com o medo, ou melhor, com os medos. Medo de formas e de origens diversas. Medo de ladrões, medo da morte, medo de doenças, medo de não conseguir, medo de ficar só, medos ligados a algo que está acontecendo aqui e agora, medos ligados ao futuro, medos e lembranças do passado e medo de coisas que poderiam acontecer conosco ou com as pessoas das quais a gente gosta. Comumente, se considera essa experiência emotiva tão invasiva como algo a ser evitado. Considera-se que quanto mais ficarmos livres dos medos, mais nos sentiremos fortes e capazes de enfrentar os obstáculos da vida. Trata-se de uma afirmação simplista que não explica a complexidade dessa extraordinária afirmação. Mas o que quer dizer aqui, gente? Considera-se que quanto mais ficarmos livres dos medos, mais nos sentiremos fortes. Porque como é que fica livre do medo? Não é negando o medo, é trabalhando o medo. Então é superando o medo. E essa emoção extraordinária que ela traz aqui é sem dúvida uma ferramenta fortíssima. Então fazer esse estudo da leitura e conversar aqui é algo que vai fortalecer bastante o nosso campo mental e emocional. O estudo das emoções, tanto no plano neurofisiológico como no psicológico, leva a subverter esse lugar comum, mostrando que somente graças ao medo é possível enfrentar de modo adequado o perigo. Encontrar-se na condição de ter medo certamente não é agradável, e tentamos superar tal situação e dela sair o mais depressa possível. Então, toda vez que a gente sente medo, realmente a gente busca uma saída rápida. Todavia, não se deve confundir o perigo com a reação de ter medo. Então aqui já inicia a primeira separação, porque o medo e o perigo sempre estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Então aqui o perigo, ele constitui uma ameaça externa. Normalmente ele está manifestado em algo que não depende da nossa vontade. Então o perigo é algo que vem mesmo uma ameaça. E aqui ela fala assim, uma desgraça, uma doença, uma perda, né? Representam atestados à nossa integridade física e psicológica. Então qualquer coisa pode me desestabilizar, me ferir, né? É um perigo, uma situação de perigo. Uma desgraça, uma doença, enfim. Os perigos são uma das faces do fato de estarmos expostos ao ambiente em que vivemos. Já o medo, que é o outro lado, né, que é o sentimento, é a sofisticada reação do nosso organismo a essa ameaça. Então a gente percebe o perigo e sente o medo. Ele nos permite avaliar as consequências dos perigos e tentar evitar. Então, aqui no caso, ela fala até em dominar. Então a gente sente a sensação de perigo, às vezes nem é real, e já tenta logo evitar ou dominar.
é o nosso modo de viver e sentir o perigo e assim responder a ele. É o que eu falo da nossa reação. Nós temos o poder de agir ou de reagir. E nós geralmente só reagimos e não agimos. Então a nossa ação fica comprometida, né? A reação é algo impensado. A ação é uma coisa orquestrada. Então o medo, portanto, mais do que algo a ser condenado, né? O medo, ele configura-se como uma especializada modalidade do nosso organismo de reelaborar as informações e enfrentar a realidade. Um autêntico sistema defensivo que medeia nossa ação entre o mundo, tornando-a mais eficaz e segura. Então aqui ela traz o medo como um sisteminha e ele fica como se fosse uma barreira, né? Um campo de força nos envolvendo e ele é que nos protege das ameaças externas. Então, no discurso destas páginas, tentaremos aprofundar as modalidades de funcionamento desse complexo sistema, uma vez que, para poder fugir, né, bem como se preparar para eventuais situações aqui de perigo, nós precisamos conhecer esse sistema para saber utilizá-lo. Então, na nossa experiência de sobrevivência diária, cotidiana aqui, aprender a dominar o medo, esse instinto básico primário, é importantíssimo. Então, aqui na nossa experiência de vida, ela é uma experiência motivada pela sobrevivência e por isso o medo é algo tão primário na nossa vida. Como a gente está muito focado em sobreviver, em conseguir se manter vivo, o medo é como se fosse um mecanismo que estimula a gente ou a se resguardar ou a agir em prol de algo que seja importante. Então, seguindo, assustar-se para sobreviver. Se pararmos para analisar nossas reações quando nos assustamos diante de um obstáculo, observaremos pelo menos duas importantes funções do medo, que o tornam um sistema essencial de sobrevivência. Todos nós, creio, guardamos na memória a lembrança de um fato em que tivemos uma sensação de medo agudo. Geralmente isso na infância, gente, própria de quando nos encontramos em um grave perigo. Então ela fala aqui sobre um acidente automobilístico. E o que acontece nesse caso aqui, quando a gente é exposto a um grave perigo, isso causa uma marca, mas não precisa ser um acidente. Qualquer situação na sua vida, lá na infância, onde você se sentiu vulnerável, cria em você uma marca forte. Mas aqui ela traz um relato de um homem de 42 anos e ele está contando aqui sobre o dia que ele estava indo passar férias com a família em um lago. E ele estava indo pela rodovia em alta velocidade e ele estava na faixa da esquerda, então ele já estava na faixa rápida. E os carros seguiam velozes e ele conversava com a mulher dele. E eles estavam tratando sobre assuntos do dia a dia, conversando, e ele estava indo rápido com o carro na faixa, na pista rápida mesmo. E aí um carro ali entrou, tentou uma ultrapassagem, e do nada ele fala assim, o ritmo mudou. É como se o tempo tivesse congelado. E aí ele começa a contar cada movimento do acidente do carro em câmera lenta. E aí ele fala que foram 2 segundos, mas que viraram um filme em câmera lenta. E o medo, ou qualquer reação instintiva, nós vamos estudar outras sensações e reações do corpo aqui. Quando ele gera um bloqueio ou uma marca, é construído um muro para conter aquela informação, realmente a gente tende a maximizar a história. Então a gente tende a resgatar cada micro detalhe e às vezes até colorir, florear esses micro detalhes para tornar a experiência mais marcante, mais emocionante. Então aqui ele descreve isso em detalhes. E aí ela segue falando assim: a experiência por qual Carlos passou foi uma clássica reação de medo. Então, diante de um perigo mortal, seu corpo se predispôs para a ação. Então, é descarregada uma bomba de hormônios no corpo. E aí ela fala que uma série de mudanças físicas com a finalidade de aumentar ao máximo as possibilidades de sobrevivência. É os estudos que a gente faz sobre adrenalina, noradrenalina, essas questões que podem te levar a agir ou a travar.
Então, a avaliação de perigo, ela funciona como um sinal de alarme, aguçando a nossa capacidade de atenção e de reação. O estado de alerta ativado pelo medo permite enfrentar de melhor modo o inimigo ou o perigo e ir lá e combater. Descrevemos melhor no próximo capítulo as manifestações do medo e como o nosso corpo, respondendo a especiais estímulos hormonais, prepara-se para uma ação em caso de perigo. Por hora, nós vamos nos limitar aqui mais a refletir sobre essa primeira vital função do medo, né, e colocar ela em conexão com o segundo e igualmente essencial exercício da emoção que nós vamos examinar agora. Então, sentir o medo em relação a um objeto ou a um evento significa ter a capacidade de avaliar a sua periculosidade. Então, a gente está medindo o tempo todo o perigo de tudo. E, portanto, né, a partir dessa medição, a gente tem, por faculdade, pôr em prática uma série de ações capazes de limitar a sua força negativa e destrutiva. Então, transformando, às vezes, até de modo construtivo. Então, a partir do momento que a gente se percebe em perigo ou se sente amedrontado, o corpo nos ajuda criando bombas hormonais, né, disparos hormonais, para a gente ou usá-los para se retrair, fugir, ou para ativar aí a nossa ira interna, né, e ir para cima. Então, aqui seguindo, imaginemos um dos mais antigos medos comuns a nós e ao mundo animal, o medo do fogo. A possibilidade de reconhecer a periculosidade desse elemento salva da morte muitos animais. Esse é um dos medos que eu trato como inato e todo mundo, creio eu. Então, não precisa ensinar ninguém que é perigoso, a gente já sente, é instintivo. Então, diante do fogo, eles fogem apavorados, os animais. Eles procuram evitar desse modo a força destrutiva. Então, quando você está na selva, acampando, né, ter uma fogueira é imprescindível. Com relação a outras espécies, né, o homem deu um passo adiante. Por que que ele deu um passo? Ele se distinguiu por sua capacidade de transformar o poder destrutivo desse elemento natural, do fogo, aterrador também para o homem, porque a gente tem medo do fogo, mas ele foi transformado num poderoso meio de evolução. Então, o que separou nós do macaco é que o macaco foge do fogo, a gente foi lá e dominou o fogo. Mas nós corremos do nosso território interior, né? Do nosso território emocional e mental, e espiritual também. Então, limitar o medo do fogo, conhecê-lo, desafiá-lo e contê-lo permitiu ao homem derrotar a noite. Ele pôs em fuga os predadores. Olha só, ele conseguiu colonizar áreas de clima frio. Ele conseguiu cozinhar alimentos, ele conseguiu fundir metais. E hoje o fogo acende os carburadores dos veículos, alimenta reações químicas que criam os materiais que nos cercam. Ou seja, o fogo está presente em tudo na vida. A gente transformou, ela fala que nós nos transformamos nos donos do fogo, mas nem por isso deixamos de temê-lo. Olha só que interessante, né? Então, mesmo dominando, nós nos rendemos ao seu poder. Até ensinamos a nossos filhos a evitá-lo, e só quando são maiores de idade, ali com uma certa idade, é que a gente ensina como que manuseia essa arte do fogo. O medo, pois, prepara-nos para a ação em caso de perigo e nos ajuda a evitar situações prejudiciais à nossa incolumidade, à nossa saúde, à nossa vida, à nossa sociedade, enfim. Além disso, orienta-nos a explorá-las de maneira diferente, com cautela. Então, o medo, de certa forma, ele é um mecanismo que faz com que a gente deguste um pouquinho mais devagar as coisas, porque senão a gente sairia loucamente desbravando tudo de maneira intensa, sem medo de ser feliz, né? E isso é perigoso. Então, há limites, há leis universais que regem a nossa vida aqui na Terra. Então, o medo ajuda a controlar um pouco esse impulso, né? Porque se a gente não temesse,
nós seremos completamente impulsivos e estaremos em perigo o tempo todo, morreremos cedo, como era na antiguidade, né, na Idade Média e tudo mais. Então, hoje, esse mecanismo sofisticado, assim como o fogo, né, ele pode ser dominado. E aí é que está a chave, o segredo, a conexão matriz fala muito disso. O fogo, o medo, eles são transmutáveis. A gente pode utilizar para construir, para fundir eles com outros mecanismos que a gente vai estudar aqui e assim seguir. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar do próximo capítulo do livro, que é o pressentir o perigo. A gente está na página 11. Esse livro não é um livro grande, ele tem 175 páginas, mas ele é um livro pequenino. Para quem não viu no início, esse é o livro O Medo, da Maria Rita Cícero. Ela é uma professora e psicóloga também, lá na Universidade Católica de Milão. E esse livro ele faz parte da série Para Saber Mais. Então, nós vamos estudá-lo. Deixe seu like, compartilha. Tem muita gente sofrendo de medo por aí na sua família, no seu trabalho. Então, viver sobre o medo não dá. Então, aqui a gente vai aprender a dominar, assim como dominamos o fogo ao longo da história. Agora tá fácil, porque é uma chama que queima aqui dentro e que tá fácil. É só a gente regular um pouquinho e todo mundo vive melhor. Tá certo? Um grande abraço para vocês. Contem comigo. Se quiserem me encontrar com mais frequência, eu vejo vocês lá no Instagram, no @conectadobuci. Aquele abraço e até mais!